Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Inspirado. Aqui a gente desconstrói a trajetória, os aprendizados, os tropeços de pessoas inspiradoras. E tenho muito prazer em receber aqui hoje ele que é empreendedor em Endeavor, sócio fundador da Involves, Scale Up aqui de Florianópolis, já passou por rodada de Venture Capital e está numa trajetória de crescimento muito bacana. Seja bem-vindo, André Krumenauer. Valeu, João. Prazer estar aqui. Espero poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem aprendido. Maravilha, cara. Bora conversar um pouquinho, então. Bora lá. Conta pra mim quem é o André Krumenauer. Eu sou... Isso vai mudando, né? Hoje eu sou pai de duas pequenas, a Laura e a Bianca. A Laura tem 3 anos, a Bianca tem 2 anos. Isso, inclusive, hoje vem antes de ser empreendedor. Eu adaptei, inclusive, minha rotina, meus horários para poder estar sempre presente em todos os momentos. E aí criei o meu terceiro turno de trabalho, né? Depois que elas vão dormir, eu continuo trabalhando. Bom, eu sou um apaixonado por gestão de pessoas. Eu costumo dizer que, você sabe que tem CEOs que são mais drivados por vendas, por produtos. Eu sou um CEO muito drivado por gestão, principalmente gestão de pessoas. E sou empreendedor. Sou pai empreendedor e um gestor de pessoas. Cara, muito bacana. E, bom, a gente estava conversando aqui em off, né? A Involve está fazendo acho que 15 anos, 16 anos, né? Ou seja, bastante tempo na estrada. Conta pra gente, compartilha um pouco pra gente como é que foi esse começo da trajetória empreendedora, a decisão de empreender e talvez os primeiros anos que costumam ser os mais desafiadores. Como é que foi a tua experiência? Não, legal. Bom, nós somos um bicho meio diferente na tecnologia, né? Nós nascemos quando eu e os meus co-founders ainda estávamos na universidade e não recebemos nenhum tipo de investimento anjo. Os nossos anjos eram os nossos pais, né? A turma toda morava com seus pais ainda na época. E começamos a empreender muito pelo timing, né? De estar ali perto do momento de formatura. E, pô, o que a gente faz? Vai para o mercado de trabalho... Aliás, todos já estávamos no mercado de trabalho, né? Mas se tem um momento que faz sentido, mais propício para nós corrermos risco, é agora, em que ninguém tem filho ainda, ninguém é casado ainda, né? Então, a gente tinha mais propensão a correr risco naquele momento e a decisão de empreender foi muito drivada por esse momento. E nós começamos, assim, com essa decisão, né, de empreender. E um dos co-founders, ele tinha uma irmã que era empreendedora também, tinha uma empresa de formatura aqui na Grande Florianópolis. E aí eu tinha que fazer meu TCC, decidi o tema do TCC... E aí decidi que o tema do TCC seria o plano de negócios dessa empresa que veio se tornar Involves. E era um plano de negócios para um negócio baseado num SaaS para empresas de formatura. E aí, como TCC, eu fui a mercado fazer uma pesquisa de marketing, entrevistei aí mais de 20 empresas de formatura em Santa Catarina. E no final do TCC descobri que era um mercado pequeno, em geral pouco profissionalizado e que não estava disposto a investir muito dinheiro em tecnologia. E matamos a ideia na execução até antes do TCC ficar pronto, né? Que o TCC é um troço que demora. Então, assim, a história da Involves nos primeiros 3, 4 anos foram 10 produtos diferentes até acertar o 11º. Caraca. Tentamos, né? Foi realmente, assim, o que hoje é muito conhecido aí como fazer MVPs, pivotar. O Lean Startup nem existia na época ainda e a gente fez toda a sopa de letrinhas aí sem nem saber o que era isso. Então, nós tentamos desde esse primeiro software, né? Tentamos também um software que se chamava Lince, que ele plugava no servidor de impressão e lia o que estava acontecendo nas impressoras de um parque de uma grande indústria, né? Chegou a rodar, por exemplo, na VEG, através de um parceiro, Helioprint, que foi um dos nossos primeiros parceiros e clientes aí. E também, enfim, não decolou o negócio, a gente partiu para a próxima. E aí, no final, ali, o 10º produto era um produto chamado Meu Consultório Web, que foi... A gente até tinha uma parceria que ia se tornar uma sociedade com as meninas da Sensorama. Elas empreenderam meio
junto com a gente ali por causa disso, né? A Nana e a Luísa. E o meu consultório web era um sistema de agendamento de consultas, que hoje em dia é uma coisa super comum, alguns SaaS decolaram nesse conceito e na época não tinha nada. Então, esse 10º produto eu acredito que ele iria escalar também. Mas concomitante a ele, nasceu o Involves Stage, que na época tinha outro nome, mas os dois foram meio concomitantes, a gente precisou matar um para poder focar no outro, né? Então foram aí 3, 4 anos aí de salário de estagiário, e olhe lá, né? E com 6 co-founders no início do negócio, e em que a gente se dividia entre metade da turma focando ali nos MVPs e a outra metade atuando com serviços, né? Com desenvolvimento de sites e softwares para que a gente pudesse ter um ganha-pão. Software como software houses, desenvolvendo sob demanda, né? Para que a gente pudesse ter pelo menos ali um trocadinho no final do mês. É uma história de muita empreendedorismo raiz mesmo, né? Eu cito sempre um exemplo que eu não tinha dinheiro nem para ir numa festa de final de ano, que custava R$ 150, e aí um amigo me ligou assim, pô, tu não tem? Então não tenho, cara, tô empreendendo. Não, a gente realmente faz muitos sacrifícios aí nesse início de jornada, né? E a história da Involves é muito raiz nesse sentido. Cara, muito legal. E legal o desapego de vocês, assim, de testar coisas totalmente diferentes, né? Assim, mercados e nichos e especificamente caminhando para o surgimento da Involves, assim, qual foi a dor que tu percebeu e qual que foi a proposta de valor inicial ali dessa ignição da Involves? Tá, aí já do 11º produto, Do 11º, né? isso. Vamos falar do 11º. Que é o Involves Stage. Ali não fui eu que percebi, né? O lado bom de você ter mais co-founders é você ter, enfim, um braço maior ali para você poder estar com o radar ligado e atento às oportunidades, né? Então, assim, foi uma agência de merchandising de Criciúma que ligou para um programador que já trabalhou com o Guilherme, que hoje é nosso CRO, né? E co-founder. E aí veio essa oportunidade e fomos avaliar e vimos que eles precisavam de um software para que os promotores dessa agência de merchandising coletassem dados de preços na gôndola do supermercado e eles pudessem consumir esses dados no ambiente web. Então, a dor era relacionada a um sistema realmente de informação, né? De você ter uma comunicação em tempo real e de você ter uma reportística, né? De você poder, ele como agência, poder reportar o que está acontecendo no ponto de venda para o cliente dele, que eram, na época, grandes indústrias, e uma delas era a Balduco, que hoje é nosso cliente também. E aí, assim, no primeiro momento, nós fizemos a proposta para eles no modelo de software house, aí ficou muito cara, e aí o empreendedor lá da agência não aceitou, e aí voltamos e percebemos que ali, na verdade, quem ia pagar aquela conta ia ser a indústria. Uhum. Quem tinha realmente a dor era a indústria lá na ponta, né? A agência era o intermediário que nos ajudaria a chegar na indústria. Aí voltamos para essa pessoa e comentamos assim, poxa, então a gente faz por um valor muito menor, de uma forma que você vai nos pagar uma mensalidade, mas nós vamos licenciar esse produto para você, vai ser da Involves, modelo SaaS, né? E nós vamos poder vender para outras empresas, inclusive para os teus clientes. Você vai nos ajudar a vender para os teus clientes. E aí foi o que aconteceu, né? Aí criamos ali o Involves Stage. No início vendemos para agências de merchandising regionais, e aí da agência foi para a indústria, para grandes agências também nacionais, internacionais, e aí escalamos o negócio, né? Num resumo bem grande aí da jornada. Legal, cara. E nesse 11º produto, com esse sinal aí de uma viabilidade, um primeiro cliente pagante, o modelo se provando uma oportunidade em frente, né? Claro que desse estágio até você conseguir montar uma empresa SaaS, né? Ainda com capital próprio e que seja viável, né? Que a conta feche, tem bastante chão, né? Como é que foi esse começo? Ele foi fluido ou teve muito tropeço, muito teste, até
produto ficar pronto, cliente, canal de venda? Como é que foram os principais desafios aí dessa rampada inicial? Nada fluido, né? Foram muitos altos e baixos e muitas vezes de pensar em desistir e sendo questionado por todos os lados, né? Até pela família. A família é quem mais apoia, mas também é quem mais questiona, né? E com razão. Ser mãe, ser pai de empreendedor no momento em que o seu filho está se formando e poderia, sei lá, ir para um trainee numa multinacional, como os meus colegas de universidade foram, e já largar com um salário maior, ou não, você vai empreender e com salário menor do que você tinha no estágio, né, antes de se formar. Então, foi bem desafiador nesse sentido, né? E, enfim, tem muita estrada aí nesses primeiros 4 anos. E sempre, e de novo, o lado bom de você ter co-founders também, você tem mais ombro para chorar, né? Você teve um puxando o outro, um pensando em desistir, o outro puxa de volta, né? E sempre juntos ali fazendo acontecer. Então, não foi realmente nada fluido. Não é à toa que foram 11 produtos, né? Uma história de muita resiliência. Boa, legal, André. E, cara, explica pro ouvinte aí que talvez não esteja familiarizado com o teu segmento, né? Explica um pouquinho dessa dor que tu resolve, né? Esse mercado de trade marketing. Conceitua pra gente o que é isso, quais são os problemas desse mercado e o que tu entendeu que dava para resolver. Boa. Bom, embora nem todo mundo conheça trade marketing e execução no ponto de venda, em geral as pessoas aí costumam comprar no ponto de venda, né, como shoppers. E quem nunca foi no supermercado procurando um produto e não encontrou? E o que você faz? Você compra um concorrente. Ou quando você chega na frente da gôndola e não tem a tag de preço. Uhum. Nem todo mundo pega o produto e leva lá naquele leitor de código de barras, né? Em geral, você vai comprar o concorrente. Uhum. Se você for muito fiel à marca, você vai comprar em outro varejista. Uhum. Então, o problema que nós resolvemos lá na ponta, que a execução no ponto de venda resolve, é da disponibilidade do produto no momento da compra, no momento da decisão de compra, que é quando a pessoa está no ponto de venda. Então, para isso, nós temos uma tecnologia. Os nossos clientes são, em geral, grandes e médias empresas CPGs, né? Empresas de bem de consumo, que têm produtos escoados aí nos canais alimentar, farmácias, por exemplo. E aí eu cito algumas aqui, né? Unilever, L'Oréal, Kenvue, Red Bull e multinacionais, né? E também empresas nacionais como uma Três Corações, por exemplo, uma Desinchar. Empresas que têm uma estrutura para gerenciar a sua operação de distribuição dos seus produtos para os canais. E aí, o que nós fazemos? Nós temos uma tecnologia, somos uma empresa SaaS, né, de tecnologia, que ajuda essas empresas a monitorar e melhorar esse processo de execução no ponto de venda. Os nossos clientes eles têm times de merchandising visitando pontos de venda, são equipes externas, e aí eles estão com o nosso aplicativo lá na ponta e começam ali o dia deles olhando o roteiro que eles têm naquele dia. Eles estão sendo roteirizados e gerenciados aí por GPS também, para garantir que as visitas realmente aconteceram, né? Nós ajudamos a reduzir o tempo de deslocamento, aumentar o tempo em loja, a produtividade desse time. E aí o core uma vez que o promotor chega na loja, ele vai abrir a lista de metas, né? Uma lista de tarefas e metas que ele tem para aquela loja. Que metas são essas? Share de gôndola, né? O espaço que o meu SKU tem que ter na gôndola versus os concorrentes naquela categoria. O range de preços que o produto tem que estar exposto naquele canal. A presença em pontos extras, né? Quem nunca viu ali uma ilha de produtos no meio do supermercado, por exemplo, a indústria em geral paga para estar presente nesse tipo de espaço. E a nossa solução ajuda a monitorar o compliance desse investimento e também a execução, né? A qualidade da execução. E uma vez que o promotor organizou, fez o trabalho dele ali de organizar e repor a gôndola, ele vai bater algumas fotos da gôndola e nós temos uma AI de visão computacional que transforma a foto em dado e devolve uma pontuação para ele. Nessa gôndola aqui você fez 80 pontos de 100. Então, para fazer os 100 pontos, falta isso e aquilo, né? Cara, bem interessante. Consegue fazer o PDCA da execução do ponto de venda. Cara, fantástico, muito, muito bacana, muito, muito interessante. E
Me diz uma coisa, essas é uma preocupação real da indústria esse tipo de disposição? Sim, uma execução básica, né? Um canal que não tem a execução Aham. da indústria versus um canal que tem uma execução muito bem feita, vai dar uma diferença de venda de 30%. Então, uma execução muito bem feita vai fazer com que a empresa vai performar. Tem canal, tem supermercado no mundo inteiro e tem CPGs escoando produtos nesses canais aí no mundo inteiro. Legal, cara. E aproveitando um gancho, como é que você vê? Muito se fala sobre digitalização do varejo, na iminência de novas tecnologias surgindo também. E para onde você vê esse mercado indo? Talvez até saindo um pouco do core da Involves, né? Mas também olhando um pouco em novos hábitos de consumo, novas tecnologias surgindo. Como tu acha que isso impacta esse nicho? Tem fenômenos que não são novos, né? Como a omnicanalidade, que é o fato de você, como shopper, poder ter a mesma experiência de compra ou mais perto disso, né? Seja comprando no digital, comprando no mobile commerce, comprando na loja física. Então, com preços, né, alinhados, por exemplo, com você poder comprar no canal e receber em casa, ou comprar no canal e retirar na loja física. Essa já não é mais uma tendência, é uma realidade que ela acabou sendo assim uma faísca, né, para a digitalização do varejo. E aí, acho que junto com ela veio a pandemia, e com o início da pandemia, houve uma procura muito grande, né, as pessoas pararam de comer em restaurantes e passaram a ir mais para o supermercado. Então, os supermercados ficaram em alta aí nesse período e precisaram se digitalizar justamente para se adequar a essa omnicanalidade. E houve um boom do e-commerce também nos primeiros 2 anos ali da pandemia. Depois ele estabilizou, ele continua crescendo, mas ele estabilizou. É um canal que vai ser cada vez mais importante, mas sempre se pergunta, né? E a loja física, ela vai morrer? Não, ela acho que já passou por tanta coisa, inclusive a pandemia, a loja física não morreu. Ela continua sendo importante e é o canal mais importante, na verdade, né? Então, acho que as tecnologias que trabalham com AI aplicada a esse ecossistema, que ele é muito ineficiente ainda, é uma cadeia que tem muita ineficiência, isso é uma surpresa, né? Você pensa em, pô, uma Unilever deve ser uma empresa extremamente bem organizada, tudo deve fluir, tudo deve acontecer, deve ser exemplo, referência, né? Mas, na verdade, quanto maior a empresa, mais ineficiência ela tem, né? Porque ela tem mais equipes, mais processos, mais gente decidindo. E essa é a realidade de 100% dos nossos grandes clientes. Então, quando a gente olha só para o cliente, já existe ali uma ineficiência. E quando nós olhamos para a cadeia como um todo, né? O ecossistema do varejo até a indústria, existem desafios ou oportunidades de colaboração maior entre os dois, que são muitas vezes pautados por tecnologia. Né? Então, você tem esse fenômeno de digitalização do varejo, ele teve um boom. Agora eu vejo que o varejo está mais seletivo, ele nem tem tempo para falar com tanta empresa de tecnologia que surgiu aí nos últimos 2, 3 anos. E o varejo tem um comportamento mais de querer que uma solução resolva mais problemas, né? Ela não quer contratar tantas soluções picadas, vamos dizer assim. Mas a digitalização dessa cadeia, a eliminação dessas ineficiências vai continuar evoluindo. E como tu vê, a gente falava um tempo atrás, agora fala-se menos, mas das indústrias querendo acessar diretamente o consumidor final, né? O D2C. Que você observa as indústrias continuando nessa tendência ou entenderam que vão precisar do varejo, não vai dar para substituir? Como é que você vê isso? O D2C é mais um canal também, né? E dependendo da indústria, é um canal importante.
E aí você tem um desafio diferente, que é um conflito de canais em que você é dono de um canal. Uhum. É diferente, por exemplo, quando você tem que lidar com um conflito entre um supermercado e uma farmácia, ambos são seus clientes, né? Você como indústria, em que uma tem um preço melhor do que no outro. Sim. Em relação a você ter um canal próprio. Ali Você pode matar o seu cliente, né? Ali acho que a briga fica mais delicada, né? Sim. Mas, enfim, é um canal também relativamente novo e importante também, né? Dentro do conceito de omnicanalidade, é mais uma opção que o shopper tem. E a indústria que não olhar para esse canal, né, vai ter um concorrente que vai olhar e vai acabar servindo o seu cliente, né? E nós percebemos até nesse sentido uma proposta de valor mais ampla de você ter ali, né, frigoríficos oferecendo um serviço de açougues também, ou você ter uma Balduco, que é um cliente nosso que eu citei, né, de ter também o seu próprio canal, né, lojas físicas aí, né, você pode ter uma experiência de consumo dos produtos deles em shoppings. Enfim, essa é uma forma de fazer D2C agregando experiência e agregando branding também para a indústria. Legal, cara. Legal. Vamos dar um shift aqui no papo e voltar para Involves na época que você estava fazendo rodada de investimentos, né? Acho que a Involves passou por uma rodada. E conta pra gente como é que foi essa tua experiência, como é que estava o momento da empresa, de mercado na época. Você tocou o fundraising sozinho ou contratou um assessor? Como é que foi essa experiência? Não, legal, legal. Bom, é importante mencionar que a Involves é um bicho um pouco diferente na tecnologia, né? Nós crescemos em Bootstrap, então foram anos aí crescendo com o próprio caixa. Fazer um parênteses. Bootstrapping, para quem não sabe, é não captar investimento de terceiro e crescer com caixa próprio. E fomos até os 35 milhões de reais de RR nesse modelo. E a decisão de captação ela foi motivada por uma questão societária, né? Um sócio da Involves, um co-founder, deixou o negócio em 2017 e né, compramos uma parte da participação dele, os co-founders que permaneceram. E naquele momento também decidimos contratar um advisor, né, para que fosse contratado, né, por ambas partes ali para resolver aquela questão. E isso foi resolvido no final de 2019, com a entrada da Bridge One. Então, ela entrou, né, muito mais por uma questão de resolver uma questão societária, né, e melhorar a governança da empresa. E a gente não tinha, de fato, assim, uma tese de captação, de investir X milhões em tal iniciativa, né? A gente tinha muita cabeça bootstrap ainda. Então, não foi uma captação clássica, né? Como a gente costuma Sim. ver no mercado. Foi muito mais esse sentido. Nesse estágio de vocês, o comum é predominantemente o capital ir para dentro da empresa, né? Cash in. E para acelerar crescimento, para... que você... A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem pandemia acabou beneficiando, de um modo geral, as empresas de tecnologia, mas logo depois da pandemia a gente teve um advento de queda da Nasdaq, secar os fundos de Venture Capital, né? Lá com a quebra do Silicon Valley Bank e tal. E eu acho que mudou um pouco o mindset dos fundos, né? Antes era um palavrão você falar que estava gerando caixa, como assim? Pô, pega esse dinheiro e reinveste. Hoje os fundos já começam a olhar sobre um outro prisma, né? O fato das empresas gerarem caixa ou ter uma postura mais eficiente de administração financeira. Você imagina que conversa com o mercado, como os seus investidores, né? E os investidores que você... Qual que é o teu sentimento sobre isso, né? Você vê que a indústria, de um modo geral, de fato, passou a valorizar mais empresas que geram caixa? Eu senti na pele isso, né? Falando ali de 2018, 2019, você ser bootstrap, você gerar o próprio caixa, eu senti nas entrelinhas algum tipo de julgamento em relação a não ser ambicioso. Sendo que gerar caixa sempre foi uma decisão técnica,
né? Nós conversávamos com VCs, se eu não me engano, desde 2015, quando participamos do primeiro programa da Endeavor, que hoje é o Scale Up Endeavor, né? Porque era Promessas Endeavor. Participamos em 2015 e 2016. Ali começou nosso contato com o Venture Capital. E aí, enfim, abriram-se oportunidades e a decisão de continuar em Bootstrap sempre foi técnica, né? Qual que é a estratégia da empresa para os próximos anos? E qual que é a necessidade de capital para executar essa estratégia? E aí, como você é uma exceção, né? Você é Bootstrap escalando o seu negócio, isso pode soar um pouco como falta de ambição. Por que não fazer um plano mais ambicioso e queimar a caixa e crescer mais rápido? Mas por que não fazer? Né? Hoje eu tenho a maior parte do cap table na mão dos co-founders, uma empresa que já ultrapassou os 100 milhões de reais de RR. Então, isso tem um valor imenso, né, para os co-founders, que não se diluíram muito ao longo da jornada, né? Então, enfim, percebi essa questão. Uma outra que eu percebi que a gente acabou não falando aqui é que pelo fato de eu ir a mercado com uma secundária, né, buscando uma secundária, isso hoje em dia eu acho que está um pouco mais superado, né? Mas na época, na ocasião, eu falei com os principais fundos aí de Series A no Brasil, né? A gente não olhou muito para fora, foi mais no Brasil, e não era uma coisa muito bem aceita. E aí, enfim, encontramos na Bridge One um sócio que enxergou ali uma oportunidade de entrar no cap table de uma empresa eficiente, saudável, com produto robusto, com churn baixo, com LTV to CAC gigantesco. Enfim, uma empresa muito boa por uma via diferente, que foi uma secundária. E aí, de quebra, né, melhoramos muito a nossa governança. Eu costumo dizer aqui, sem entrar muito no mérito do divórcio societário ali que aconteceu, que é uma história que até envolve questões aí pessoais, não convém muito entrar nesse detalhe, mas sim a lição aprendida disso que a gente não tinha um acordo societário. A gente começou a empresa ali entre amigos, né, que vieram de duas bandas e super focados, né? Todos os 6 co-founders foram igualmente importantes aí na escala da empresa, inclusive o que deixou o negócio, né? Foi super importante. Mas nós, no momento ali da separação, a gente não tinha as regras do jogo estabelecidas. E aí foi a importância de trazer um advisor que foi a LKC Capital, para, enfim, intermediar essa relação e também a ida ao mercado para buscar uma secundária. Então, aqui já abrindo um pouco o kimono aí nessa questão que foi um dos maiores aprendizados meus aí como empreendedor na jornada. Boa, André. E no pós-deal, né? Os fundos falam muito como é que é a sua relação com o investidor, ele de fato conseguiu contribuir com abrindo portas, com governança, vendo o modelo de negócio, como é que é a postura, um investidor mais ativo, mais passivo, agrega? É um investidor, a Bridge One é um investidor, um sócio extremamente relevante no dia a dia. Legal. Eles têm uma postura muito hands-on. É claro que a Involvis é um ativo importante dentro do portfólio deles, né? Mas, assim, né, conselhos mensais, comitês, comitê de M&A, comitê financeiro. Quando a gente precisa de ajuda, a turma vem junto, coloca a mão na massa. A relação em conselho é muito boa, né? Eu sou presidente do conselho, a Bridge One tem uma cadeira, a gente tem 2 cadeiras em conselho, mas a gente nunca precisou recorrer ao contrato para tomar algum tipo de decisão, sempre foi uma relação muito colaborativa e sempre que houve algum disagree, o comitê ele veio... O João, que é quem tem a cadeira ali no conselho, né? O João Brandão, ele sempre fala assim, pô, André, tu conhece melhor o negócio, o que vocês decidirem, a gente tá junto, né? Ou seja, é um investidor com uma postura muito friendly, entrepreneur friendly. A última palavra é dos empreendedores. Ao mesmo tempo, eles sempre nos ajudaram muito a questão da governança, né? A tomar decisões melhores, a desafiar o status quo, a desafiar as nossas próprias decisões. Muitas decisões eu teria tomado de uma forma muito pior, não fossem ali as conversas, o advice realmente no conselho. E aí acho que isso também tem um pouco da postura de você como CEO, você ser
mais coachable, né? Você ter uma postura... Você está no conselho para pedir ajuda também, né? Para aquele momento agregar valor. Acho que tem muito conselho... eu participo de alguns, né? Tem muito conselho que acaba sendo prestação de contas. Protocolar, né? E não é ali que agrega valor, né? Então, a gente separa muito bem o nosso conselho em 2 momentos. Primeiro, a gente olha para finanças e vendas. Então, é realmente prestação de contas, performance. Mas também já tem um quê de advice, né? De fazer um deep dive num tema ali de vendas, por exemplo, que... Né, alguma análise que o time fez e pedir uma opinião, uma segunda opinião para o conselho e tomar uma decisão naquele momento. E um segundo bloco do conselho, que é um bloco bem deep dive num tema que aí vai muito, né? Eu olho assim por cima da floresta para o nosso negócio. Pô, que tema que eu vou levar para o conselho para a gente realmente ter uma discussão de alto nível, uma discussão estratégica. É uma relação muito que depende dos 2 lados, né? Eu vejo empreendedor reclamando dos seus investidores, mas que também não faz o seu papel como deveria, né? De ser realmente um CEO que olha por cima da floresta, como tem que ser. Então, assim, não tenho uma relação excepcional, na verdade, com os nossos investidores. Cara, muito legal. E eu acho que talvez uma das dificuldades é o fato de alguns investidores não estarem tão próximos dos negócios, né? E aí essa cadeira de conselho, até você conseguir aclimatar com o cara, né? Uma coisa é você falar com um sócio mesmo que tá respirando, né? Que tá respirando ali, conhece o problema, conhece aquela indústria, conhece a empresa e etc, né? E que tá numa posição talvez privilegiada de não tá com o chapéu do co-founder, não tá lá na execução, né? E consegue dar uma opinião com conhecimento de causa, com bagagem complementar e sem todas aquelas amarras da execução ou aquele comprometimento da execução. Mas outra coisa diferente é aquele conselho, talvez, que agrega pouco, até você conseguir fazer com que o cara entenda realmente o seu problema. Acabou o slot da reunião de conselho, né? Uhum. Eu vejo alguns colegas, founders, co-founders também, que relatam um pouco desse tipo de situação. Sim, concordo. É super importante. Embora eu não tenha uma experiência muito relevante em fundraising, né, por ter feito realmente essa rodada, e essa é a minha experiência, a gente acompanha vários outros negócios, né? Tem empreendedores aí, amigos meus, que já fizeram saída ou que estão na jornada ainda, né? A gente vê de tudo. E um erro que eu percebo que a turma comete é de não pensar realmente, né, na agregação de valor que o investidor vai ter no dia a dia. Isso você vai ler nas entrelinhas, né? Você vai ver qual que é a química que você tem durante as conversas de fundraising. Quais são as perguntas que o investidor está fazendo? É aquela pessoa que vai estar sentada na cadeira no conselho? Você, como empreendedor, tem que fazer essa pergunta, né? Quem é que vai estar no dia a dia nos acompanhando, né? E quão relevante o seu negócio vai ser dentro do portfólio do investidor. Quanto mais relevante, mais atenção você tende a ter, né? Então, aí essa questão de você captar por opção ou captar por obrigação. Pô, o runway curto, tá acabando meu caixa, preciso captar, vou meio que aceitar o que vier. Você não tem tempo para fazer, vamos lá, um processo seletivo, né? Uhum. Porque é uma decisão societária, é uma decisão de 2 vias. E eu vejo muito empreendedor baixando a cabeça, indo ao mercado, sabe, com uma postura de submissão e aceitando o que vem, né? Quando eu acho que a relação é sócio, né? Tem que ser uma relação de igual para igual. Então, as conversas têm que ser conduzidas também dessa forma, né? E isso precede também a forma de você conduzir o negócio, que aí a forma que eu acredito é você construir opcionalidade. Hoje, na Involves, a gente pode ir para uma próxima captação, nós podemos ir para uma saída, não é o caso, mas a opcionalidade existe hoje na mesa. Nós podemos continuar gerando caixa, continuar EBITDA positivo e continuar crescendo com o próprio caixa. A opcionalidade está do nosso lado. Então, a minha conversa com investidores, sem nenhuma arrogância, né, é uma conversa de igual para igual. Assim, é uma conversa de que, tudo bem, se eu não fizer sentido para o seu fundo, você também não faz sentido para mim. Tá? Um tem que precisar do outro, né? Tem que realmente haver ali uma relação de agregação de valor mútua, né, simbiótica.
Assim, isso que eu acredito. Cara, muito legal a tua visão. Acho que é um tema pouco falado e pouco explorado. Eu também percebo muitos founders nessa pegada de submissão ou capital pelo... talvez colocando pouco na balança, né? O impacto que ter um sócio desalinhado pode causar, né? Tem vários, e chega pra gente lá, vários e vários empreendedores que relatam o oposto de você, né? Então, ou seja, com problemas societários e o cara pressionando para ir num caminho de direção estratégica que não é o caminho que os co-founders acreditam, ou criando algum tipo de situação não agradável, né, para a empresa como um todo. Então, super assina embaixo nessa, né, em cima dessa sua visão de os empreendedores precisam entrevistar, né? Precisam fazer um processo seletivo também, né? Com os investidores. Claro que você tem um baita mérito, né? De ter construído essa opcionalidade. Não é todo mundo que consegue ter tantas opções na mesa, né? Mas, assim, nem sempre foi assim. Claro. E o mérito não é meu, o mérito é do nosso time, claro. Né? Do nosso time executivo, do time da Envolves como um todo. Eu tô ali, né, orquestrando o processo, mas nem sempre foi assim. E aí eu cito, você comentou o mercado de 21 e 22, e aí, de novo aqui no espírito de abrir o kimono, 21 foi um ano em que a Envolves cresceu, né, EBITDA positivo, cresceu pé no chão, e se você for lembrar, é um ano em que rodadas estratosféricas estavam acontecendo, né? A hype gigantesca, valuations aí também bizarros. E que bom também, né? Mas aí, do nosso lado, e aí esse foi talvez o segundo maior erro que eu cometi como empreendedor, foi não fazer a leitura correta do mercado. E nós drivamos a Envolves para queimar caixa e crescer de forma alavancada a partir de janeiro de 22. Esse movimento começou ali no planejamento estratégico de 21, ali por agosto, setembro de 21. A gente começou já a discutir o que ia ser a Envolves do amanhã e já começou, né, a acelerar contratações e vendo, o mercado, a gente está ficando fora da festa. O mercado está num momento excepcional e a gente não está aproveitando essa oportunidade. Então, naquele momento, nós fizemos uma leitura tardia do timing e fomos a mercado em janeiro de 22. E aí, o que aconteceu foi que todo mundo viu, né? O mercado de tecnologia derreteu. Eu vi ainda um pipe muito bom, muito melhor do que, inclusive, lá em 2018, 2019, né? Eu vi um pipe muito aquecido que começou a ficar estranho, quando veio a oferta, veio com os termos estranhos, com valuation bem diferente do que a gente imaginava e não fez sentido. Então, eu precisei fazer uma correção. Aí, enfim, eu não tive opcionalidade. Eu estava queimando caixa sem ter captado ainda. E precisamos fazer um movimento muito duro de downsizing, que também foi um dos momentos mais delicados aí para mim da jornada empreendedora. Em 2022, nós desligamos 130 pessoas. Caramba. Nós estávamos com 360 pessoas e desligamos 130 pessoas. Ninguém empreende para demitir gente, né? Foi muito ruim, foi muito ruim. Tive que demitir amigo, tive que demitir... Enfim, foi duro, foi bem difícil. Mas, assim, no fim do dia... Eu fui o grande entusiasta da gente fazer esse movimento de ir a mercado, enfim, no fim do dia eu me senti muito responsável por aquelas demissões e pedi desculpas ao time, às pessoas desligadas, né? De novo, super abrindo o kimono aqui. E a lição foi aprendida. Então, assim, janeiro de 23 em diante... Cara, segurança, solidez, caixa... É a história do Envolves, né? Nosso DNA de eficiência... 23 foi um ano excepcional. A gente voltou, foi para 24% de EBITDA positivo. Batemos ali, né, os 100 milhões de reais de RR, crescendo 28% ao ano nos últimos 3 anos, a cada ano, né? Margem bruta, né, quase 80%. Animal. Então, assim, pilotando a empresa ali, né, os financials na ponta dos dedos e trazendo para o time uma mensagem de segurança, de solidez, de que aquele movimento que aconteceu em 22
não vai mais acontecer, né? A gente, enfim, tá com o time certo, do tamanho certo e para os desafios aí que vem pela frente. E conquistamos essa opcionalidade juntos, né? Então, já houve o inverso. Boa, cara, muito legal e obrigado por abrir. é, Acho que, como você falou, ninguém tá preparado para demitir pessoas, ainda mais em escala. Deve ter sido uma barra, um momento super difícil. E, e esse lado. Cara, quem que te ajudou? Quem que te ajudou nessa época? Como é que foi lá no olho do furacão, assim, tendo que tomar essas decisões? Tu contou com teus cofundadores? Tu se recolheu, meditou? Como é que tu lidou com essa pressão quando tu viu que precisava fazer alguma coisa, que talvez o muro estava chegando, tu estava em alta velocidade e precisava agir? Bom, quem me ajudou? Acho que assim, os co-founders são essenciais, né? Nesse momento de você se unir. É isso, vamos ter que passar por isso, vamos lá, né? E E tinham visões conflitantes? acho que não, porque Não. estava muito claro. Não tinha outra saída, né? Tava muito claro. E mentorias também, e sempre legal falar, né? Seja através da Endeavor ou mentorias aí com a turma que já passou por isso, dentro ou fora da Endeavor, né? Uma mentoria, por exemplo, que eu tive que foi bem importante foi com o Zardo, que inclusive mora em Floripa. Ele já foi diretor de gente da Natura. Uhum. E aí falei para ele o que estava acontecendo, né? E você, como CEO, tem o papel de comunicar. O tempo inteiro ali, né? Na época, a gente toda segunda-feira tinha o nosso town hall, que a gente chama de afinação, com todo o time conectado, falando ali do momento da empresa. O que você vai falar pro time, cara? Quando Foda. você vê tem que ser muito coerente, né? E aí eu abri pro Zardo e ele comentou assim, pô, André, já conheço vocês, assim, eu acho que o maior conselho que eu posso te dar é você ficar dentro da sua essência, você ser coerente com a sua essência. Então, você tem esse papel de comunicação para com o time, você tem que ser coerente nas palavras, na linguagem corporal, na sua expressão facial, nos detalhes, né? Porque você, como porta-voz de uma mensagem tão dura e delicada, é fundamental que você seja coerente com a sua essência. Presta atenção nisso, né? Então, aí foi uma mentoria bem... Parece meio óbvio, né? Mas tão... veio para a consciência isso, né? Uma coisa tão forte que me ajudou muito a atravessar aquele momento, né? Especificamente o momento da comunicação. E eu acho que, enfim, o bacana também é a própria relação com o fundo nesse momento, né? Assim, decisões tomadas até agora tomamos juntos, responsabilidade é nossa também. Confiamos em vocês, vocês têm o time certo. Então, de novo, sócios certos, né? Acho que isso é super importante. E aí, enfim, falei de mentores, co-founders, os sócios e família também, né? Não poderia deixar de comentar de família. Você ter o suporte psicológico, né? Enfim, também terapia. Empreender é uma montanha-russa, né? E aí, nos momentos ali de baixo na montanha-russa, você precisa de ajuda. E você ter essa consciência de que precisa de ajuda e buscar ajuda e tá sempre se fortalecendo, né? O autocuidado. O autocuidado é essencial. Você cuidar de você para você poder... É o líder de si mesmo, né? Para você poder liderar seu management e liderar todo um time é fundamental. Cara, bem legal. Bem legal os insights e tua experiência. Vamos dar um shift no papo e falar um pouquinho de SaaS, né? De modelo de negócio SaaS. Poxa, construir uma empresa de 100 milhões de ARR é um feito para poucos, né? Acho no Brasil. É, Você já sabia qual é? Quando você foi montar lá no começo, você já tinha você já conhecia esse modelo? Você já tinha um case que você se inspirou, ou modelos de negócios que você viu dar certo e quis replicar? Esse é um ponto. E eu queria que você explorasse também um pouquinho da sua visão assim de
por que você acha que o modelo SaaS é tão queridinho dos investidores? O que você acha que ele tem na sua visão, tem de tão especial? Tá, eu pessoalmente, né, falando aqui, acho que cada um dos cofundadores da Involves tem as suas próprias histórias e inspirações individualmente, né? A minha, pessoal, eu tinha duas grandes inspirações, que eram pais de amigos meus. Uma que me inspirou a fazer administração, e a outra, que era o Nelson, né, pai de um amigo meu, e a outra era o Dante, pai de um outro amigo meu, que esse sim, empreendedor de tecnologia, modelo SaaS. E quando eu fui entender, isso antes de empreender, né? Quando eu fui entender esse modelo e, poxa, você desenvolve um software e você distribui ele para vários clientes de uma vez só, diferente de você construir um produto industrializado em que para cada venda é um produto, né? Cara, isso eu nem tinha isso na cabeça, né? Mas o conceito de escalabilidade me encantou muito. Então, aí assim também, né, circundado por pessoas aí que vieram a ser os meus cofundadores, que na época cursavam sistema de informação na Federal, eu administração na Udesc, e eles também ouvindo muito sobre SaaS, né? O SaaS estava já muito em alta aí no mundo. E aí, desde o dia 1 da Involves, nós quisemos ser uma empresa SaaS. Mesmo atuando ali como software house, com desenvolvimento de portais e sites também, todas as tentativas, ali as 10 tentativas, era de ser um SaaS. E aí também ali no início da jornada, de ter as inspirações de uma Softplan, de um Marafon, puxa, que cara admirável, né? Empreendedor que se doa também para o ecossistema, né? Que compartilha e tá em assim, salas com empreendedores e sentar do lado dele, ele com toda a humildade intelectual e compartilhar o que ele já passou e fazer pergunta também com curiosidade intelectual e de uma empresa, né, gigantesca, baita inspiração, né? De você ter inspirações também, acho que esse é um dos grandes ganhos de você estar no ecossistema. De você começar a empreender, olhar para o lado e ver, na época ali, né? Eu tô falando de 15 anos atrás, não tinha muitas referências ainda em Floripa, né? Mas uma delas era a Softplan, com o Marafon e os outros dois co-founders dele, né? Eu acabei ficando mais próximo do Marafon. E hoje poder também ser referência para outros empreendedores aqui do ecossistema, né? Então, as minhas referências foram essas, né? Acho que essa era a primeira parte da sua pergunta. E a segunda parte, ela está relacionada, né? O modelo SaaS, ele é acho que tão bem visto pela escalabilidade dele. E se ele realmente é conduzido como manda o gibi, e aí eu sei que o Rigonati teve aí no último podcast, né? Ele traz muito esse conceito do SaaS, né? De a cada novo cliente você tem um ganho marginal de margem bruta. Né? Você consegue... você tem você traz um valor e entrega um valor um pouco menor, sua margem bruta vai aumentando ao longo do tempo. Você conseguir conduzir o seu negócio nessa direção, né, de você ir ganhando escala de verdade, né? E a Involves, por exemplo, sai de uma margem bruta de um pouco menos de 70%, hoje é quase 80%. E a gente vai ultrapassar 80%. Nosso principal produto tem quase 90% de margem bruta. E você controlar os financials ali na unha mesmo, né? Você atender os seus clientes aí na medida, né? Atender com qualidade, mas atender realmente a quantidade de horas e o seu custo na proporção do potencial do cliente ou daquilo que o cliente entrega para você em receita. E, enfim, você ir pilotando o P&L da sua empresa, acho que é por isso que os investidores enxergam o SaaS como um modelo tão promissor, né? Depois de, lá se vão, acho que quase 3 décadas de SaaS já, né? De um passado em que era o software de prateleira. E continua sendo algo super relevante, né? Legal, André. E vocês são puro SaaS ou a gente vê algumas empresas também que têm camadas de serviço, né? Especialmente quando atende clientes mais enterprise, que precisam de algum tipo de customização, algum tipo de... ou serviço mesmo, né? Que o software não entrega. E a gente sabe que é comum as empresas complementarem a sua receita com uma parcela adicional. Hoje também a gente está vendo os SaaS explorarem outras fontes de monetização com
take rate, transacional, né? Ampliando um pouco o seu escopo e as suas possibilidades. Qual que é a sua leitura sobre isso? Bom, acho que até se conecta um pouco com a pergunta anterior, né? Você vê modelos clássicos de SaaS aí, de empresas que levaram um conceito para o mundo, como a Salesforce, ou como a Oracle, por exemplo, que tem camadas de professional services, né? Tem diretorias de professional services e todo um time dedicado para você servir principalmente o seu grande cliente. E você continuar sendo 100% SaaS. Porque essa receita de serviço, ela entra dentro do bloco de receita daquele cliente, mas dentro de uma lógica em que o todo, né? Se você olha o cliente como se fosse uma DRE, o cliente como um todo ele vai ter uma margem bruta boa. Você está prestando um serviço, mas é uma camada em cima de um SaaS, né? E hoje nós enxergamos isso, entregamos serviço também, temos um time de professional services, mas dentro dessa lógica, né? O cliente que tem um ticket mais alto e que ele tem uma demanda mais customizada, ele vai receber o mesmo produto da Involvis, é um produto, um SaaS para a base de clientes, mas esse cliente ele vai querer ter um BI com a logo dele, vai querer ter lá um dashboard customizado para colocar numa televisão na sala do C-Level, do management dele. Enfim, ele vai querer alguma camada de customização. Isso é essencial para você atender o cliente enterprise. Mas sempre dentro da lógica de uma boa margem bruta, né? Legal, André, legal. Vamos falar um pouquinho, um pouco dessa jornada. São mais de 15 anos. 15 anos? Sim, 16. 16 anos à frente da Involves. Se você pudesse ter feito, o que você faria diferente? Se você pudesse, se é que faria alguma coisa diferente? Tá, bom, eu acho que eu acabei comentando ao longo do papo, né, as duas principais lições aprendidas aí, duas principais questões que eu teria feito diferente, né? A primeira foi a questão de ter um acordo societário. Você fundar uma empresa é como se fosse o acordo pré-nupcial, né? Quando você vai casar. Você fundar a empresa já com as regras do jogo, porque muita coisa pode acontecer. Os sócios podem se desentender em algum momento, alguém pode falecer, não foi o nosso caso, graças a Deus, mas pode acontecer. Enfim, N situações que precisam ser previstas em um pedaço de papel e o que acontece em cada uma dessas situações, né? Então, hoje você tem assessorias jurídicas aí que até fazem um trabalho pro bono, né? Um trabalho sem custos aí para empresas que estão começando, porque, na verdade, elas estão construindo o pipeline das empresas de tecnologia que vão ser clientes delas amanhã, né? Então, quem está começando a empreender, super recomendo, né? Por mais que você tenha um mega alinhamento de valores, um mega alinhamento de propósito com seus cofundadores, né? Gastem ali um tempo, né? 1 semana, 2 semanas, para colocar no papel o que vai acontecer se alguém sair da empresa agora, né? Antes da empresa decolar, escalar. Pouca gente fala disso. Por eu ter passado por um desafio societário, eu percebi que a maior parte das empresas já teve um desafio como esse, mas não falam sobre isso. Sim. Porque não é uma coisa bonita de se falar. Sim. Né? Não é uma coisa elegante para acontecer. Todo mundo fala das coisas boas aí, né? Mas, enfim, esse foi uma questão super importante, né? E a segunda é a questão do timing, né? De ler o timing de mercado, de você projetar a sua operação, a sua empresa e ter um plano estratégico adequado à macroeconomia. Acho que quando a gente está começando, isso parece uma coisa tão distante, né? De você... enfim, você depende muito do seu trabalho, de você trazer ali alguns clientes e começar a fazer o negócio crescer, acertar o produto... macroeconomia parece uma coisa meio metafísica, mas assim, tem relação total, né? Se você é de um negócio de saúde e você tem uma mudança de regulamentação importante aí que vai impactar o seu negócio, você tem que estar atento a isso, né? Claro. Então, assim, a administração clássica, eu sou formado em administração, como eu comentei, ela traz algumas ferramentas para isso que são importantes, inclusive para uma startup, para uma scale-up. Você tem lá a análise PEST, que é a análise de ambiente externo, né?
político, econômica, social, tecnológica. Então, você parar pelo menos uma vez por ano com seus cofundadores e fazer a leitura precisa do que está acontecendo no ambiente externo, seja usando uma análise PESH, ou seja usando alguma ferramenta mais nova ali. Você tem ali o livro Scaling Up, né, que tem a SWT, é uma SWOT mais reduzida, né, em que oportunidades e ameaças viram tendências. Você ter um momento ali de dedicação intelectual do corpo executivo da empresa, do núcleo duro da empresa, e poder colocar no papel, né, qual que é a nossa leitura sobre o que vai acontecer no ambiente externo do nosso negócio e como que a gente pode capturar as oportunidades que estão aí pela frente. É fundamental. Nós fizemos isso com alguma indisciplina ali de 21 para 22. Então, essa foi... vamos lá, se eu tivesse feito uma leitura melhor, talvez eu estaria hoje num patamar que eu vou estar só em 2025, né? Mas, enfim, erros que fazem parte do ciclo aí da jornada empreendedora e aprendizados. O importante é você sempre seguir em frente aí e assimilar os seus aprendizados, né? Boa. Conselhos valiosos aí. Indo um pouco, André, para você, assim, enquanto CEO, né? Não enquanto CEO, enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa. Acho que começar uma empresa com 6 co-founders numa garagem ou na casa dos pais, né? Até liderar uma empresa aí com mais de 300 pessoas. Chegou a ter mais de 300 pessoas. Você teve que se desenvolver muito enquanto indivíduo, enquanto profissional e como o que você fez ao longo desse caminho? Você já falou um pouco de mentorias, de ouvir bastante, de ser coachable, né? Mas acho que vai além disso, né? A gente tem que também adquirir capacidades técnicas e aprender coisas novas. Quais foram as estratégias que você usou para conseguir seguir no pace, né? De ser a pessoa certa para estar na cadeira que você tá. Legal. Né? Uhum. Conta aí pra gente. Eu costumo falar sobre isso com o nosso time também, né? Com alguém que, enfim, em algum one-on-one sobre desenvolvimento. Assim, empreender talvez seja a principal alavanca de desenvolvimento que existe, né? Concordo. Assim, quando eu olho sempre pro André de um ano atrás, isso é constante, né? Eu não reconheço mais quem eu era um ano atrás, do ponto de vista de desenvolvimento profissional. O crescimento que a gente tem é bizarramente alavancado. Porque você está sempre construindo o próximo passo, né? Construindo o próximo grande desafio. Então, eu costumo comentar que eu aprendi a me desenvolver dentro de um playbook, que tem 3 etapas. A primeira etapa é a capacidade de você diagnosticar o seu próximo grande desafio, ou o próximo grande desafio da empresa. A segunda etapa é você ter a capacidade, a disciplina de aprender muito sobre aquele desafio, que provavelmente é uma coisa que você nunca fez antes como empreendedor. E a terceira etapa é a disciplina de você executar, colocar aquilo em prática da melhor forma possível e o mais rápido possível. Então, é um ciclo com 3 passos que ele roda ao longo da jornada empreendedora. Enquanto ele estiver girando, a empresa está crescendo e você, como empreendedor, está crescendo. Agora, a forma de fazer isso, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu aprendo lendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo muito com erros de pessoas que já passaram por aqueles desafios, né? Mentorias, para mim, as mentorias, sem dúvida, são a principal fonte de aprendizado. Mas aí, de novo, essa capacidade que você tem que ter à frente do negócio, de olhar por cima da floresta e olhar assim, puxa, qual que é o próximo grande desafio? É esse aqui. Vou citar um exemplo aqui, né? Quando a gente foi montar o programa de Stock Option, a gente viu a demanda, é um desafio, não sabia nada sobre isso, fui falar com quem já fez, fui entender, aí buscamos também ajuda técnica, né? Contratamos um escritório de advocacia para nos apoiar em toda a questão jurídica ali. Mas, enfim, hoje a gente tem um programa que eu considero muito, muito bom, muito maduro, né? E ele foi construído em 2020, o programa.
E ele foi construído, inclusive, com a entrada do nosso sócio investidor. Uma das obrigações pós-deal que nós tínhamos era dedicar uma parte do cap table para o programa de incentivo de longo prazo. E aí esse foi diagnosticar o desafio, estava ali, disciplina em aprender, porrada de mentoria e estudo sobre isso, e depois a disciplina de implementar. Você realmente colocar em prática e fazer acontecer. Esse é o playbook. Cara, bem legal, boa. Sistematizou, gostei disso. Eu sou administrador, né? Meio cartesiano, a gente coloca tudo numa visão mais... Eu sou economista, mas tenho esse mindset também. Mais gosto processual, do mais né? processual. Eu tenho toque. Cara, e conta pra mim também, hoje em dia, assim, você falou um pouco nesse aspecto de desenvolvimento pessoal, né? Acho que foi pai agora, duas filhas? Duas filhas. Duas filhas. E equilibrar os pratinhos de rotina, trabalho, família e lazer não é fácil, né? Que estratégias você usa na sua rotina, que hacks, assim, você... de coisas que você faz, de como se organizar, de combinados que você tem contigo mesmo, né? Conta um pouco pra gente do teu dia a dia, assim, como tu faz pra equilibrar os pratinhos. E legal que você trouxe essa pegada sistemática, imagino que você deve ter uns esqueminhas legais aí. Não, boa. Até esse tema é um tema que eu estou estudando e aprendendo bastante agora. E já, enfim, já passei por alguns ciclos de aprendizado nesse tema, mas nesse momento eu estou lendo o Outlive. Uhum. E acabei o livro anterior foi o Ansiedade, do Augusto Cury, que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Então, assim, fiquei meio de saco cheio de leituras de business e vou procurar o que eu vou ler que pode me ajudar agora, né? E foi mais nesse sentido, de saúde, não só saúde mental, né? Mas saúde como um todo. E tá me fazendo pensar bastante, repensar bastante coisa. E, assim, de rotina, é sempre um desafio. Eu também já viajei muito mais, mas costumo ainda viajar. E aí fico longe das filhas, né? Atrapalha a rotina de exercícios, de atividade física. Na minha história recente, eu era bem ativo com atividades físicas até nascer a minha primeira filha. Fazia academia ou fazia outros esportes? Fazia outros esportes, né? E aí nasceu a minha primeira filha no meio da pandemia. Nos primeiros meses ali, totalmente largada a disciplina. E aí depois que eu pude voltar, comecei a fazer em casa na pandemia, né? Calistenia em casa e com ajuda profissional, né? E aí depois nasceu a minha segunda filha, bem no meio da captação de 2022 que eu comentei. Minha filha foi para UTI, foi super delicado, ele ficou 10 dias na UTI. A saúde mental mais desafiadora do que essa não existe, né? E aí... Mas demorei ainda alguns meses, acho que foi mais ali para o final do ano que eu voltei a fazer atividades físicas. E você ter acho que assim, o autocuidado, né? Você ter a disciplina de priorizar o autocuidado. Voltei a fazer terapia, voltei a ter uma rotina fixa, né, de atividades físicas, ter um tempo para você mesmo, né? E aí, enfim, nem sempre eu consigo manter, mas por padrão, sim. E é muito comum, como empreendedores, a gente se sente assim, puxa, eu vou dar uma corrida agora e tem um monte de coisa para fazer, tô atrasado, e você não vai correr. Aí você vai lá, senta e vai responder e-mails, né? E é muito comum você negligenciar a importância da sua saúde mental. E aí, esse aprendizado de priorizar o autocuidado é um aprendizado bem recente para mim. Então, tô no meio desse aprendizado, eu diria. E você... eu penso muito sobre isso, reflito e tento aplicar também, né? Uhum. E eu não sei se acontece contigo, comigo acontece. Aquela hora adicional, esse e-mail que tu responde, quando tu se prioriza, né? E tu volta para executar aquela tarefa, assim, muitas vezes aquele problema ele não é mais um problema, ou tu conseguiu pensar numa abordagem um pouco diferente para endereçar aquela situação. Então, acho que
essa disciplina com autocuidado, ela acaba tendo reflexos positivos, né, no próprio negócio, né? Não sei se tu sente um pouco isso também. Sim, sim, da mesma forma, né? Muito comum. Você percebe, né? Se você tem isso na área consciente, você percebe, pô, tô precisando dar uma corrida. Tô precisando espairecer, né? Dar uma corrida ou fazer o esporte que você faça. É muito comum. E aí, acho que assim, cada pessoa tem os seus hacks, né? Claro. Para mim, de novo, a questão da paternidade é essencial, é prioritária. Não abro mão de forma alguma de buscar minhas filhas todos os dias na escola. E para isso eu preciso sacrificar uma parte da agenda, né? Mas aí, como que eu faço? Eu trabalho ali até às 5:30 da tarde. Olha que bizarro, né? Pô, um CEO de uma empresa de tecnologia, Scale-Up, trabalha até 5:30 da tarde. Mas eu tenho um terceiro turno depois, né? Mas ali, enfim, busco as minhas filhas na escola, fico com elas ali de corpo e alma presentes, né? Não fico ali trabalhando no celular enquanto a filha tá vendo TV, né? Realmente Full time. ter essa consciência de você estar ali e, né, dar o banho nelas e fazer elas dormirem junto com a minha esposa, né? E aí, depois disso, normalmente ali entre as 5:30 e as 8:30 da noite, tem uma porrada de WhatsApp aí acumulado de gente precisando de alguma coisa. E ali, das 8:30 até as 10, 11 da noite, enfim, fica nessa troca ali também, né? De colocar os e-mails em dia. Então, eu deixo mais essa camada de comunicação, de e-mails pendentes e WhatsApp do dia, eu deixo mais para esse bloco da noite, onde eu sou menos interrompido. Acho que esse é um hack que para mim foi um aprendizado recente, né? Mas enfim, eu sei que cada pessoa tem a sua forma de se organizar e não quer dizer que a minha é mais certa ou mais errada do que a de ninguém, né? Mas Boa. para mim tem funcionado assim. Cara, legal. Campeão, equilibrar. É muito legal, admirável, assim, que você conseguir priorizar e se organizar e fazer isso acontecer, de estar com as filhas e botar na rotina, apesar de ter uma vida bem atribulada. Parabéns. Mas eu acho que ainda tem. Eu preciso aprender um pouco mais, tá? Várias vezes isso derrapa. Várias vezes eu olho para minha esposa assim, amor, tô estressado, preciso, né, espairecer. É muito comum. Né? Preciso melhorar ainda. Mas faz parte, cara. Só de ter essa autoconsciência acho que já tá na frente, né? Primeiro de conseguir viabilizar a agenda e ter a coragem de falar, porra, pro seu sócio e peitar e falar, poxa, cara, vou sair 5:30 e foda-se. Vou buscar minha filha no colégio, você pode ficar puto, mas é isso que vai acontecer. Depois botar isso em prática e ver, pô, ainda dá pra melhorar. Acho que, cara, muito massa. Belo exemplo. Estamos caminhando aqui, acho que para nossa parte mais final aqui do nosso papo. Acho que boa parte das pessoas que nos assistem aqui são empreendedoras, são executivos e estão tirando seus projetos, seus sonhos do papel. Que recado você dá para quem está mais, talvez, na rampada ainda, né? A depender da perspectiva, você também tá na rampada, né? Sim, Estamos sim. todos na rampada, Tem muita né? coisa para fazer Tem muita coisa para rolar, mas talvez para quem esteja um layer abaixo ainda de não ter uma empresa tão estável, tão sólida, ou trabalhar numa empresa tão estável, tão sólida, esteja construindo essa jornada, né? Que recado você dá para essa turma? Vamos comentar um layer anterior, não um layer abaixo, um layer anterior. Anterior. Acho que Bem colocado. Toda jornada tem os seus desafios, méritos e deméritos aí. Mas assim, pela minha história e o que eu costumo ver no mercado, eu acho que assim, a gente acaba falando muito de uma trajetória que só tem um caminho, que é o VC Track, e você acaba ficando um pouco refém disso, a ponto de você priorizar isso em detrimento do seu cliente, né? Que é quem realmente importa. Então, em curtas palavras aqui, é você construir opcionalidades para o seu negócio, né? Isso não é uma questão de tamanho. A Involvus gerava caixa desde o início, né? Eu tô num conselho de uma empresa em que, recentemente, a empresa ela tá a um passo do break-even, tá? E aí o CEO trouxe para a mesa, no conselho, um plano de contratações
que tinha ali umas 15 contratações, a empresa tem hoje umas 20 pessoas, e em venda só tinha uma contratação. E aqui tem um monte de coisa para fazer em produto, queria contratar aqui um head de atendimento, sabe, a empresa está quase no break-even. E aí a mentalidade de você voltar a queimar caixa e você elimina a opcionalidade. Então, o meu advice naquele conselho foi, cara, vamos trazer só a pessoa de vendas e ela vai trazer o dinheiro que vai viabilizar o investimento nas demais, ao invés da gente, né, se enforcar aqui no caixa e ter que ir para mercado com caixa apertado. Então, ou seja, meu advice foi, cara, vamos construir opcionalidade. Quando a gente for captar, vamos captar por opção e não por obrigação. Então, eu vejo que esse é um erro muito, muito comum no mercado, com muitos empreendedores. E por ter uma história aí, bootstrap, geração de caixa, posso afirmar que você pode esperar 3, 4 meses a mais, não captar e não queimar caixa, gerar seu caixa, e aí com o seu caixa você faz o plano de investimento que você gostaria, né? E vai captar quando você realmente tiver um plano com causa e efeito muito bem calculado, né? Você vai colocar o dinheiro numa alavanca e essa alavanca vai levar você para um ponto B, C, D lá na frente. Esse é o advice aqui para finalizar. Cara, show de bola, André. Obrigado pelo teu tempo, pelos ensinamentos aí, pela troca. Acho que foi bem genuína, bem papo reto, como a gente gosta de fazer aqui. E obrigado. Eu que agradeço, espero ter correspondido às expectativas. Tentei aqui abrir o kimono mesmo, falar de pontos aí da jornada que a turma não costuma falar. É bem esse conceito de abrir o kimono, né? E bora lá, bora empreender, né? Sempre buscando aí inspirar e sempre sendo inspirado aí pela jornada empreendedora. Boa, André. Pra galera que quer ser ativo em alguma rede social, galera que quer te seguir, acompanhar mais um pouco o teu trabalho, ou da Involves, pode deixar os seus contatos aí. Não sou ativo nas redes sociais, isso faz parte da minha saúde mental. O meu Instagram é fechado, é um nome que ninguém vai me achar, nem quero que me achem, na verdade, né? E sou bem pouco ativo no LinkedIn, mas é o canal certo daí, né? Quiserem me seguir lá, eventualmente posto um artigo ou outro, alguma coisa compartilhando da jornada, né? Tem um artigo recente sobre educação financeira, sobre processos de gestão financeira, que foram aprendizados aí de 2022 a 2023, que eu postei ali no LinkedIn também, né? Mas é a rede certa, né? André Krumenauer, com Krummenauer. Boa, André. Obrigado, cara, novamente. Pessoal, esse foi mais um podcast inspirado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu.